Precisou uma pandemia, milhares de mortes e fechamento das escolas para a população brasileira entender a importância da escola. Mas será que entenderam? Acompanhe comigo aqui esse debate. Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do Balanço Crítico. Nos acompanhe também pelas redes sociais para sempre que tiver saindo um vídeo novo, você ficar ciente e acompanhar o debate aqui conosco. A pandemia transformou muito de como a vida funcionava antes da pandemia para esse momento que vivemos hoje. Muitas coisas como funcionavam não vão voltar a funcionar. Quer dizer que a sociedade entrou num novo normal. O comportamento da vida social se transformou tremendamente. O que a gente começou a perceber? Que serviços que eram precários se tornaram mais precários ainda. E isso se deve, por exemplo, à falta de investimento ou uma falta de uma gestão eficiente. E isso foi notado principalmente na área de saúde, que eu não vou falar aqui, mas na área de educação. Então, diante de circunstâncias que a gente não vai ter uma vacinação imediata, de maneira massificada, quer dizer, a ponto da população atingir a imunização de rebanho, muitos defensores falam, olha, a gente vai precisar conviver com a doença. Por quê? Como a vacinação não vai acontecer por conta que o Brasil é dependente de insumos farmacêuticos da Índia e da China para produzir a vacina aqui territorialmente, o governo é ineficiente com a gestão, com a logística para produção e distribuição de vacina, nós precisamos conviver com a doença e as escolas, por seu valor essencial para a sociedade, para a vida social e também para o desenvolvimento da sociedade, as escolas precisam reabrir. Então, eles querem que a escola seja reaberta em um momento que a pandemia não vai ser controlada de maneira integral. E quando nós temos a reabertura da escola, quando a pandemia não é controlada de maneira integral, significa o quê? Que nós vamos ter a reabertura das escolas em um modelo híbrido, semipresencial. Então, o que nós precisamos refletir sobre como que vai acontecer essa reabertura das escolas? Então, vou chamar a atenção de vocês de 3 pontos aqui que são bastante significativos. Vamos supor aqui que esses grupos que pressionam a reabertura das escolas de maneira híbrida e semipresencial tenham uma razão. Mas se eles têm razão, há necessidade também que tenham contrapartidas e briguem por essas contrapartidas, porque a escola não vai poder reabrir de qualquer maneira. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção, a questão da vacinação. Obviamente que já existem listas de prioridade. Por exemplo, idosos e profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, eles precisam ser vacinados primeiro. Ninguém é contra isso. Mas a gente não tem uma discussão nacional sobre a priorização também dos professores na vacinação. Se você quer uma reabertura das escolas, minimamente os professores precisam estar vacinados. Lembrando, muitos professores que nós temos nas redes estaduais e municipais, há uma grande quantidade, pelo menos eu convivo, estão na beira de se aposentar. Quer dizer, já estão quase no grupo de risco, sempre tem algum tipo de problema de saúde. Pode ser que não seja nada grave, mas implica também para contrair a doença. Então, isso tem que ser pensado. Ao que me consta até o momento, só a Bahia deu uma prioridade, o governo estadual, aos professores também na vacinação. Porque se a escola é dita como essencial, uma equiparação razoavelmente com a saúde, obviamente a saúde nesse momento guarda muito mais importância, a gente tem que discutir o fato dos professores estarem incluídos nessa lista de prioridade. Isso a gente não vê nacionalmente sendo discutido. O segundo ponto é a questão de tecnologia e acesso. Se vamos trabalhar com modelo semipresencial, híbrido, significa que a gente vai ter um maior incremento de tecnologia. E para dar mais acesso a docentes e discentes, nós precisamos dar maior, vamos dizer assim, facilidade para que professores e alunos tenham acesso à internet e equipamentos eletrônicos, como smartphones e
notebooks, principalmente notebooks para os professores, que é muito necessário para você gravar uma aula, buscar material, organizar isso no celular é bastante inviável. Existe algum tipo de movimento das autoridades em criar formas de financiamento para distribuição de tablets, smartphones e notebooks? Até o momento nós não temos isso. E por fim, o que nós temos? A terceira parte, que é da carga horária. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitos professores, já com experiência de 2020, percebemos que eles começaram a trabalhar muito mais nesse sistema remoto, à distância, híbrido. E isso vem causando sérios problemas psicológicos, estafa, coisa que já acontecia presencialmente, mas a carga de trabalho aumentou muito. Por quê? Não só o trabalho do planejamento em si é mais demorado, mas tivemos um momento de aprendizado das novas ferramentas desse universo digital. Pois bem, o que eu quero chegar? Além desse trabalho exacerbado que já existia e começou a ser aprofundado, o sistema público de educação, ele basicamente não cumpre 1/3 de planejamento. Quer dizer que os professores sempre trabalharam mais e começaram a trabalhar mais ainda. E aquele tempo de planejamento, ele fica cada vez mais exprimido. E isso se aprofunda cada vez mais, principalmente no setor privado, que eles não respeitam 1/3 para planejamento. Então, isso tem que ser discutido, a carga horária, porque a gente vai ter um afastamento de profissionais por questões psicológicas, de estresse, cansaço, e isso vai acontecer e vai faltar professores. Lembrando, o Brasil já está entre os países da América Latina que tem a maior quantidade de alunos por professor. Significa o seguinte: falta professor. A gente já existem pesquisas que mostram a tendência de apagão de professores em determinadas regiões. Então, a gente precisa ter todo um incentivo para organizar o mundo do trabalho do professor. Por exemplo, o professor trabalhar em 3 escolas, que é um absurdo, ou então pelo menos se dedicar somente a uma rede integral, 40 horas com salário digno. Essas coisas precisam ser discutidas, senão o serviço não vai melhorar. Se não melhorar a relação entre capital e trabalho, a educação não melhora. Isso é um aspecto essencial. Ficar discutindo a melhor pedagogia do universo paralelo, as novas práticas pedagógicas, isso tudo se faz ineficiente diante da realidade entre capital e trabalho. Isso que é central. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo. Se você não gostou do vídeo, pode dar o seu dislike, mas comente aqui embaixo também. Um abraço, até a próxima.